Olá, seja bem-vindo à mesa. Como é bom estarmos à mesa. Essa aqui é a mesa da Sara Itajaí. É o nosso podcast, é o ambiente onde a gente vai estar conversando a respeito dos temas inerentes à igreja e nada melhor do que a gente iniciar nós dois juntos, não é, meu amor? Pastora Vicky, seja muito bem-vinda Pastor Pedro, à mesa da Sara Itajaí. muito obrigada. Estou muito feliz com esse novo projeto saindo do forno e espero que esse podcast venha para abençoar muitas pessoas, tanto da Sara Itajaí, tanto fora, né? Muitas pessoas são tão curiosas com a nossa história Sim. nossa, como é pastorear a Sara Itajaí? Aham. Ah! Então, acho que vai ser um tempo muito bom também de conversa Sim, e nada melhor do que começarmos juntos com nesse certeza. podcast. Quero aproveitar e agradecer os estúdios Sailors que estão nos recebendo aqui, São na pessoa incríveis. dos nossos amigos Pedro e Natasha, em Balneário Camboriú. É o melhor lugar para você fazer o seu podcast, gravar seu conteúdo, né? Com certeza. Estão nos recebendo aqui com tanta excelência e tanto carinho também, né? Mas Exatamente. vamos lá. Vamos conversar hoje sobre a Sara Itajaí. Com certeza. Acho que é o tema principal, né? Para Sim. darmos início, esse pontapé inicial. E a gente pensou em fazer algumas perguntas aqui. E então, por mais que você deu início ao podcast, eu quero começar Uhum. te perguntando Perfeito. algumas coisas sobre a Sara Itajaí. Para quem não sabe, a Sara Itajaí nasceu no coração de Deus, mas foi entregue para o Pedro há quantos anos atrás? Uau, foi 2016, então já vai fazer 9 anos. 9 anos. E como começou, assim, essa... Que eu lembro que quando a gente ainda era só namorado nessa época, né? E Pedro já tinha essa missão das cidades, né? Eu lembro que você tinha a equipe Sara Camboriú, Camboriú, Sara Itapema. Itajaí, Sara Itapema. Uhum, E todo mundo numa mesma equipe, né? E isso. aí depois foi surgindo as equipes das igrejas, né? Então, como é que foi esse início da Sara Itajaí? Eu acho assim que a obra de Deus ela é maravilhosa, né? Porque ela sempre começa com uma semente, nunca começa com uma colheita, né? Uhum, Então, e a nossa igreja, eu sou apaixonado por esse modelo de célula. Essa ferramenta é muito poderosa, né? uhum, Não só para comunhão, mas também para ativação, né? É na célula que a gente ganha, consolida, treina e envia pessoas, né? uhum, Então nós abrimos uma célula, simples assim. E nessa célula tinham pessoas de Camboriú, pessoas de Itapema, pessoas de Itajaí. uhum, E isso que acontecia na célula foi começando a efervescer esses corações, né? Então a uhum. gente começou a trazer muita gente de Camboriú, muita gente de Itapema e muita gente de Itajaí. Então, logo se tornou necessário abrir as células nessas cidades para alcançar mais pessoas dessas cidades. Porque Uhum. essa célula que eu tinha acontecia em Balneário Camboriú. Mesmo a nossa região sendo perto uma cidade da outra, toda semana se tornava complicado e também você não tinha como ganhar tantas pessoas, né? Sim. Então, especificamente sobre a Sara Itajaí, nós abrimos a primeira célula em Itajaí com 8 pessoas. Hum. E, bom, ali na Umbelino da Mazia de Brito, perto da Rua Brusque, perto Aham. do Angelone da Rua Brusque, abrimos ali naquela cidade, naquele lugar, naquele apartamento. E essas 8 pessoas foram se tornando 10, foram se tornando 12. As pessoas foram convidando, né? E aquela coisa, meu Deus, é tão bom isso que eu tenho que convidar o meu colega do trabalho, é tão bom isso que eu tenho que convidar o meu primo. E assim foi. Até a gente chegar a fazer uma célula especial naquele lugar com mais de 60 pessoas. No salão de festa daquele condomínio, né? Então, essa é a origem daquilo que hoje se tornou a igreja Sara Itajaí. Sim, sim. Então, E essa durante semente. muitos anos foi apenas as celas e chega um momento que ficou insustentável aquele monte de pessoa vir de É, Itajaí para Balneário. Apesar das cidades serem, assim, muito praticamente pertinhas. uma continuação uma É da outra, verdade, é né? verdade. Se você for por dentro ali Aham. na, Oswaldo na Reis. Oswaldo Reis, você não vê nem a diferença, né? Uhum. Mas foram tantos anos vindo pessoas de Itajaí para É Balneário verdade. e deram início, inclusive nós nem estávamos aqui, né? Até um pouco antes disso, a gente começa a fazer cultos na garagem, né? Onde nós reunimos, aí já era mais de uma célula,
3, 5, 7 células. Sim. E aí, então, nós fazemos um culto semanal, às quintas-feiras à noite, numa garagem ali no bairro Fazenda. Uhum. E aí, esses cultos também eram muito avivados, maravilhosos. Você chegou a ir nos cultos, né? Tá? A gente já começou a ser noivo Sim. naquela época. Sim. Né? E ali é uma missão muito linda mesmo. Aquela garagem se tornava uma igreja. É. Todas as quintas a gente trazia o aparelho de som de Balneário para montar ali, Sim. sempre com louvor, com muita gente envolvida na missão. Então, isso bem, bem impactante, né? E aí, a partir disso, a gente foi, de fato, entendendo o tempo de Deus, né? Paralelamente a isso, nós vivemos um tempo especial também, onde nós, bom, preparando o casamento, né, cuidando das células, e ali já era uma equipe Sara Itajaí, É. né, e juntamente disso, preparando nosso casamento, nós fomos convidados, a gente foi desafiado a sair daqui e irmos para Brasília, Sim. passar 2 anos de treinamento pastoral, né? Meu Deus. Que época, né? Que O loucura. que você sentiu quando você foi desafiada a isso? Bom, eu tenho um lema de vida que não é que a gente só vive uma vez, né? Mas assim. Mas eu acredito que todas as oportunidades elas precisam ser agarradas, né? Claro, oportunidades que você tem esse direcionamento. Claro, foi uma palavra da nossa liderança espiritual, né? Venham para Brasília. Então, assim, havia muita paz, havia muita convicção, havia muita animação para esse tempo. Então, eu recebi aquela intimação, né? Aquele chamado como, nossa, que demais, que incrível, né? Eu vou para onde tudo começou, para Brasília, né? Onde começou ali a Sarar Nossa Terra. Então, assim, eu me joguei. Tanto que quando voltamos, eu até fiquei assim, meu Deus, como vamos voltar no meio do processo, né? Acabamos voltando na pandemia, né? Assumindo a Sara Itajaí de uma maneira online, né? A gente já vai chegar lá. Vamos chegar lá. Mas foi muito maravilhoso esse tempo que a gente passou em Brasília. Acho que foi um treinamento muito intenso. Mas a gente realmente é treinado no campo de batalha, né? Então, foi muito bom. Lá foi talvez um pouco mais teórico. E vindo para cá foi muito prático, né? Fazendo isso, fazendo aquilo, pastoreando, né? Fomos ungidos missionários, depois pastores. Então, acho que é no campo de batalha que você tem esse treinamento, né? A vida acontecendo, a vida ministerial, a vida pastoral, né? Perfeito, né? Então... E aí, paralelo a isso, a nossa experiência em Brasília, a obra continuou aqui, né? E é isso que também eu fico sempre muito abismado, né? Porque a obra não depende de uma pessoa, Sim. não depende, ela é de Deus, né? Ela A continua. igreja é de Deus. E continuou e aumentou e cresceu ainda mais, né? Então, quando nós fomos para Brasília, tinha 150 pessoas que iam de Itajaí para Balneário, isso se tornou 250 pessoas Sim. que iam toda semana de Itajaí para Balneário Camboriú, para servir, chegar mais cedo, limpar, evangelizar, discipular, né? Sim. Fazer o Instituto de Vencedores. Então, era muita, muita gente. E nesse meio tempo, começaram, então, os cultos na Univale, na universidade, né? Um auditório ali também. Muita gente sendo ganha para Jesus nesse momento, Sim. né? Evangelismo, assim, né? E as famílias foram sendo ganhas também, né? Então, muito lindo esse momento da Univale. Inclusive, quem estiver nos assistindo, que é do período da garagem, dá um oi aí. Eu sou do período da garagem. Boa! E quem é do período da Univale? Eu Dá não um sou oi do aí. Eu período já da também não garagem. sou do período da Univale. Né? E, inclusive, uma das perguntas aqui é: qual foi a primeira lembrança que você tem dos encontros da Sara Itajaí? Verdade. E muitas vezes, quando você pergunta isso para algumas pessoas que ali frequentam a Sara Itajaí, elas vão lembrar: eu lembro dos cultos da Univale, né? Verdade, marcou, né?
hoje que são pastores, Lara e Felipe, né? Aham. Lara e Felipe Seffer, eles lembram fervorosamente desse tempo dos Aham. cultos da Univale. E eu penso, meu Deus, eu acho que eu sou um tempo um pouquinho antes, que Aham. era do tempo da garagem, Sim. né? Então, meu Deus. Mas qual foi a primeira lembrança que você tem dos encontros da Sara Itajaí? Eu me lembro de 2, 3 pessoas chegando na minha célula de Itajaí. Eu Sim. tenho essa lembrança gostosa de falar, nossa, você é de Itajaí, que legal, né? Aham, Ah, um dia a gente vai ter uma igreja lá. aham. Eu lembro dessa sensação, e aí, óbvio, né? Eu lembro da... Bom, a pessoa perguntou da primeira, né? É isso. E eu Essa acho que é a relembrar lembrança. é celebrar também, Também, né? com certeza. E muito maravilhoso ter essa história documentada em forma de Aham, podcast, porque nós precisamos lembrar de onde nós viemos, com né? certeza. E agora a igreja ela iniciou de uma maneira avivada, com avivamento, com os jovens fazendo cultos ali e aqui e tudo Uhum, mais. E quando a gente se vê já numa estrutura pronta, às vezes falta isso dentro, né? Então, uhum. acho que ter essa história documentada, ela é muito importante para que isso não se perca, É né? A verdade. essência da Sara Itajaí é uma essência de avivamento, é uma essência de fervor, é uma essência de jovens, e não jovens em idade só, né? Uhum. Mas jovens em cabeça, em mente, clamando pelo poder, pelo mover de Deus, né? Então, acho que a essência da Sara Itajaí é isso. A Sara Itajaí nasceu dessa maneira, né? Uhum. Com certeza. E a Sara, né? Nós, como igreja, nós temos a visão de sarar, de fato, pessoas, sarar a Sim. nossa terra, né? E estamos, bom, a igreja surge então em novembro de 2019. Nós assumimos a igreja em abril de 2020, Isso tudo na na pandemia, pandemia. 5 meses de igreja, né? E aí já pandemia e a gente assume de forma online, né? E, então, já abril de 2025, fizemos 5 anos à frente da igreja. Como que você tem visto, amor, essa visão de sarar pessoas acontecendo na prática? É. Essa, o foco, né, cada igreja tem um foco, né? O nosso são fazer discípulos, Uhum, são sarar pessoas, e eu acho que estar à frente da Sara Itajaí hoje é ver que ela é apenas um bebezão, né? Tem uhum, 5 anos, mas ela está amadurecendo, né? E as pessoas que vão ficando e vão ali junto conosco, fazendo essa missão, elas vão amadurecendo na fé uhum. também. Então eu vejo que é só o começo, né? Tem a cada dia, pela estatística do IBGE, se eu não me engano, chegam 45 pessoas novas na nossa É cidade, de verdade. outros lugares. Então pensa isso em 1 ano, 2 anos, É. 3 anos. Existem muitas pessoas que estão chegando de outros lugares para serem ganhas, para fazerem parte de uma família espiritual. Então, eu vejo que hoje temos 5 anos de igreja, mas a gente ainda está muito no começo, né? Uhum, Temos até uma própria igreja maravilhosa também, né? Que está ali conosco há 92, 93 anos, né? Então, sim. a gente está apenas no início, né? Vamos errar, vamos acertar, vamos aprender, né? Vamos ensinar. Então, a gente ainda está no início de algo muito maravilhoso que Deus tem para nós, né? Uhum, Então, são 5 anos, 2 de pandemia, 3, né, de mudanças. Acabamos mudando de salão também. aham, Então, tem muita coisa para fazer, né? sim. Tem muitas almas para ganhar, tem muitos projetos para serem colocados para frente. Então, sarar a nossa terra, sarar em Itajaí é apenas o começo, né? Uhum. Amém, amém. Eu creio que nós temos muito mais futuro do que passado, né? Exatamente. Recentemente, numa reunião com o Louvor, nosso guita, o Diogo, trouxe um texto de Isaías 43, 18 e 19, Hum, que fala assim: Não fiquem apegados às coisas do passado, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eu porei um caminho no deserto
e rios nos lugares áridos. É óbvio que a gente não pode esquecer a nossa história, Exato. trazer à nossa memória aquilo que traz esperança. Aham. Porém, eu quero deixar isso bem registrado aqui, e inclusive para quem está nos ouvindo. Você tem mais futuro do que passado. Uhum. As coisas em Deus, elas são dessa forma, né? Uhum. Glória a Deus por tudo que vivemos. É. Mas existe algo novo a acontecer, né? Muito bom. A missão, a visão de sarar pessoas é essa, né? Ficar apegado àquelas pessoas que precisam ser saradas ainda. Quantos mais, né? Quantas outras vitórias, quantos outros Pedros, né? Quantos outros, né, precisam ser alcançados dessas 40 e tantas pessoas que chegam todos os dias na nossa cidade, né? Então, essa com certeza é a trilha, né, que a gente precisa seguir, né? Eu tenho uma pergunta. Boa. Já ia engatar numa pergunta também. O que mais te emociona quando você olha para a trajetória da Sara Itajaí até aqui? Uau! Me emociona. São tantas coisas, né? Tantas e tantas coisas, mas eu acredito que é observar a trajetória dos improváveis. Muito bom. Porque a igreja é esse lugar que recebe e acolhe pessoas que não estão prontas, não estão preparadas, que não se veem prontas. Mas quantos surgiram, né? Quando você vê casamentos que chegaram quebrados e foram restaurados, como um dos nossos próximos convidados, o Edri Ananda, né? Como impressionante a forma com que eles chegaram. No nosso próximo episódio, né? Você com o Diácono Natan, meu Deus, de lembrar como ele chegou na igreja e ver como ele está hoje, casado, vai receber a filha dele logo, uma profissão digna, né? E tantos outros, meu Deus, eu acho que essa história de pessoas improváveis é o que mais me emociona. Mais do que prédio, mais do que estrutura, mais do que resultados numéricos. Sim. As pessoas, né? Elas sendo saradas, né? De fato, isso mexe muito comigo, né? A transformação das pessoas, né? É muito lindo quanto a gente vê. Eu tenho pensado, né, sobre ser pastora. É uma função muito linda, às vezes muito difícil, porque nos envolvemos tanto com pessoas que sentimos por elas, choramos com elas. Mas eu acho que o mais lindo de ser pastor é acompanhar a transformação inteira de uma família, de uma pessoa, de um jovem, né? Quantos jovens chegaram na Sara Balneário, né, na época, e hoje construíram famílias, e hoje são casados, hoje são bem profissionalmente, servem ao Senhor, têm um chamado. Então, é muito, muito lindo mesmo. E, bom, a gente já está chegando ao fim, já está dando o nosso horário, mas como que você imagina a igreja de daqui 5 anos? Ah, meu Deus. Porque nós vamos completar 6 agora, né? Nesse ano. Mas vivemos 5 até aqui, na frente da igreja, né? E como que você imagina essa igreja geracional, sarando pessoas, né? Fazendo discípulos de Jesus, com compromisso, excelência e paixão? Como que você visualiza esses próximos 5 anos? Eu imagino, né? E visualizo uma igreja mais madura, uma igreja mais forte, uma igreja com pessoas ainda mais apaixonadas, com ainda mais compromisso, com ainda mais excelência. E nós também, né, como pastores, uma coisa é você estar à frente de uma igreja há 5 anos, sendo 2 de pandemia. Outra coisa é você estar à frente de uma igreja em 10 anos, né? Muitas coisas são amadurecidas, muitas coisas que você falhou não falha mais, muitas coisas que você acertou continua acertando mais, né? Então, eu imagino a igreja mais forte, mais unida. A igreja precisa ter unidade,
a igreja precisa ter sempre a visão futura e não só a visão passada, né? Perfeito. Mas sempre olharmos... E quando chegarmos em 10 anos, vamos olhar para mais 10 anos, vamos olhar para mais 20 anos, né? Porque a vida ministerial, ela não para, né? E a Sara Itajaí, ela não para, né? Se foi nascida do Espírito... o Espírito é eterno, né? Então, a Sara Itajaí, daqui a 10 anos, se Deus permitir, estaremos lá, estaremos firmes, estaremos com discípulos, com os nossos 12, discipulando, treinando, enviando, né? Ganhando pessoas e ganhando mais pessoas. Então, e daqui a 20 anos, e se não formos nós, vai continuar, a Sara Itajaí, ela vai continuar sendo uma igreja que ama a Deus acima de todas as coisas, que ama o próximo como a nós mesmos, que tem um coração missionário e ama se divertir. Acho que seria isso. Muito bom. E você? Meu amor, eu me imagino do seu lado, servindo ao Senhor, com o nosso Timothy e nossos próximos filhos. Meu Deus, 10 anos do Timothy. Bom, na verdade, 5, né? Daqui 5 anos. 5. Mas, de fato, né? Essa igreja... E a igreja é algo de Deus, né? A gente vivendo semana após semana e aproveitando até o nome do nosso podcast, para os próximos 5 anos, tem mais lugares à mesa. Amém. E para o próximo episódio, tem mais lugar na mesa. Amém. Então, continua com a gente nesse podcast. Espalha essa mensagem, essa palavra, espalha esse vídeo, né, para mais pessoas. E esse é o lugar da gente se comunicar sobre a história Muito bom. da igreja e as histórias que acontecem dentro da igreja. E as que prazer, viu, meu amor, estar aqui com você. Muito bom estar com você. E é isso. Obrigada por quem esteve aqui até o final e crie expectativas para os próximos episódios. Yes, Deus abençoe.